Bom dia, meus queridos. Sou eu de novo, Eduardo Lima, seu professor de Geografia e Estudos Amazônicos. Hoje, o nosso podcast ele vai abordar conteúdos relacionados a estudos amazônicos. Antes de nós iniciarmos a aula de hoje via áudio, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma expressão que certamente eu irei pronunciar algumas vezes na aula de hoje. Trata-se da expressão AP, ou antes do presente. Toda vez que eu pronunciar tal expressão AP, ou antes do presente, eu estou me referindo a tantos anos antes de 1950. Essa data é um referencial para os cientistas que trabalham para desvendar fatos do passado pré-histórico. É um referencial, portanto, para os arqueólogos e os paleontólogos. Aliás, pessoal, vocês sabem qual é a diferença entre o foco de pesquisa de paleontólogos e arqueólogos? Hã? Alguém já viu aquele filmes antigos, década de 80, né, do Indiana Jones? Ele era um arqueólogo, não é isso? Então vamos descobrir essas diferenças de foco de pesquisa entre paleontólogos e arqueólogos. O paleontólogo é um especialista da biologia que estuda a vida do passado da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico. Além de estudar também os processos de integração da informação biológica no registro histórico deixado nos fósseis encontrados. Né? O arqueólogo, por sua vez, é um especialista com grande conhecimento em história e que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas, tanto do passado quanto do presente, a partir da análise dos artefatos, ou seja, dos objetos materiais produzidos e deixados por essas sociedades alvo de sua investigação. Então, pessoal, de forma bem simples, o arqueólogo analisa os povos, as sociedades, a partir dos objetos produzidos, enquanto o paleontólogo analisa os fósseis, isto é, os restos mortais. Ficou claro? Muito bem. Dito isso, vamos abordar um período da história da Amazônia anterior ao processo de colonização europeia. Porque toda vez que se fala em história da Amazônia, geralmente se pega enquanto foco inicial o processo de colonização. Ora, mas o processo de colonização europeia, ele não registra o início do povoamento e da ocupação humana na Amazônia. Né? Os primeiros povos que ocuparam a Amazônia não foram povos europeus. Ficou claro? Então nós vamos abordar a partir de agora o tema pré-história da Amazônia. Vamos lá, pessoal? Bem, a primeira fase da longa história do povoamento da Amazônia começou juntamente com a formação da floresta que nós conhecemos hoje. Segundo estudos de paleontólogos e arqueólogos, os primeiros povos que habitaram a região amazônica e que seriam os ancestrais dos índios de hoje em dia, eles ocuparam a Amazônia entre 20 mil e 12 mil anos antes do presente. Aqueles grupos de pessoas seriam originários do continente asiático. Eram povos nômades, isto é, povos que não mantinham habitação fixa por longos períodos no mesmo lugar, pois a sua sobrevivência dependia da caça e da coleta. Eles eram nômades, não é isso? Povos caçadores e coletores. Dessa forma, toda vez que a caça e a coleta estavam entrando em escassez, eles migravam para outras áreas. Bem, se eles eram originários da Ásia, pessoal, como esses povos teriam chegado até o continente americano? E, a partir da chegada no continente americano, como eles teriam chegado até a nossa Amazônia?
certo? Então a resposta mais óbvia para essa pergunta é migrando, ou seja, eles vieram para cá andando, né? Eles eram povos nômades. Muito bem. Sobre esse fluxo migratório daqueles povos pré-históricos asiáticos para o nosso continente americano, existem várias teorias. A gente vai abordar uma ou duas, algumas delas, as principais. Tá certo? A teoria migratória de maior destaque, que afirma que os primeiros grupos humanos vindos da Ásia para a América chegaram até o nosso continente andando em bando. Eles teriam aproveitado o congelamento daquele estreito conhecido como Estreito de Bering, que é um canal de água que une, que conecta a Ásia ao norte do continente americano. Isso teria ocorrido há cerca de 12 mil anos antes do presente. O congelamento do Estreito de Bering, associado ainda ao rebaixamento das águas do Oceano Glacial Ártico, teriam permitido a migração do homem pré-histórico asiático para o continente americano. Essa teoria, ela se embasa, ela se argumenta nos vestígios paleontólogos, ou seja, os fósseis, e arqueológicos, ou seja, os objetos encontrados, no sítio arqueológico conhecido como Sítio do Clovis, situado no estado do Novo México, nos Estados Unidos da América. No entanto, pessoal, essa tese ela sofre grande questionamento, ela sofre, por outros especialistas, grande crítica. Uma dessas suspeitas sobre a teoria do Estreito de Bering aconteceu quando, em 1975, foi encontrado o fóssil de uma mulher, na região de Lagoa Santa, situado no estado brasileiro de Minas Gerais. Esse fóssil foi apelidado de Luísa. O antigo fóssil tem uma data equivalente dos primeiros povos que ocuparam a América do Norte. Além disso, seus traços não são asiáticos, seus traços são negroides, como das populações do continente africano ou dos aborígenes australianos. Então, baseado nessa descoberta revolucionária do fóssil Luísa, a comunidade científica começou a trabalhar com uma terceira hipótese. De acordo com esses estudos, as populações que ocuparam primeiro o continente americano, elas teriam vindo de regiões do sul asiático, da Polinésia ou da Oceania. Tais grupos humanos teriam se deslocado por meio de navegações feitas em embarcações de pequeno porte. Com o passar do tempo, fixaram-se no litoral leste do continente americano e, posteriormente, buscando áreas pelo interior da América. Sem chegar a um consenso final, as pesquisas arqueológicas e paleontológicas continuam na América. Cada dia, novas descobertas vão ampliando o debate sobre os povos formadores do nosso continente. Dessa forma, muitos vestígios pré-históricos americanos ainda esperam seu encontro com o homem contemporâneo. Tá certo? Tudo, então, são teorias. Mas o fato é que os primeiros habitantes do continente americano, incluindo aí os primeiros habitantes da Amazônia, certamente eles não são de origem amazônica. Eles teriam vindo realmente do continente asiático para cá. Apesar de já existirem, desde da década de 70, dados esparsos que levaram a levantar hipóteses sobre a ocupação da Amazônia por bando de caçadores arcaicos, foi somente a partir da década de 90 que maiores evidências demonstraram tal fato. Os achados no Pará, na Gruta do Piquiá, em Carajás, descobertas em 1985 e estudadas por arqueólogos do Museu Paraense Emílio Gueldi, e os achados da Caverna de Pedra Pintada, em Monte Alegre, também descoberta por pesquisadores do Museu Emílio Gueldi,
e posteriormente escavada pela arqueóloga estadunidense Anna Roosevelt, demonstraram, sem dúvida, a existência de ocupações pré-históricas muito anteriores ao estabelecimento das culturas tradicionais amazônicas de horticultores de floresta tropical, baseadas principalmente no cultivo da mandioca e do milho. A Amazônia era, então, uma ampla extensão de savanas, quer dizer, não havia essa grande floresta exuberante que nós conhecemos hoje, com apenas algumas poucas áreas de floresta ao longo de rios. Nesse ambiente proliferavam grandes animais, como o mastodonte, a preguiça gigante, o toxodonte, o tigre dente de sabres e diversos outros exemplares da chamada megafauna amazônica, os quais, se supõe, serviam de base alimentar para os bandos de caçadores gregários, né? E cujos fósseis podem ser encontrados nos barrancos de muitos rios amazônicos, especialmente no estado do Acre. Eu vou enviar para vocês algumas imagens que retratam essa megafauna. Eu vou enviar essas imagens para o grupo de WhatsApp de vocês. Dê uma olhada lá, por favor. Bem, vamos agora nos ater, né, concentrar a nossa análise nas chamadas fases da pré-história na Amazônia, tá certo? Vamos lá. Então, a pré-história da Amazônia, gente, ela se estende oficialmente desde 11.200 anos antes do presente até a extinção dos chamados cacicados complexos, na primeira metade do segundo século da era cristã. Beleza? A pré-história amazônica ela costuma ser dividida em 3 fases. As fases seriam: primeira fase, fase paleo-indígena; segunda fase, fase arcaica; e terceira fase, fase pré-histórica, melhor dizendo, tardia, tá certo? Não existe um quadro consensual entre os pesquisadores, antropólogos e arqueólogos, né, e paleontólogos sobre a periodização da ocupação pré-histórica na Amazônia. Isso ocorre devido a poucas pesquisas realizadas sobre essas primeiras fases de ocupação humana da região. Por isso, os cientistas fizeram uma periodização provisória e eles organizaram dessa forma tal periodização, né? Vamos estudar então a fase paleoindígena, a fase arcaica e a fase pré-histórica tardia da região amazônica. Muito bem. Vamos falar primeiro da fase paleoindígena, né? Essa ocupação paleoindígena iniciou aproximadamente há 11.200 anos antes do presente. A maior comprovação da existência das populações paleoindígenas dessa teoria está nos restos alimentares encontrados na caverna de Pedra Pintada, em Monte Alegre, no oeste do Pará. Também acredita-se que os grupos paleoindígenas da Amazônia, assim como os da América do Sul, eram diferentes dos paleoindígenas da América do Norte. Apesar da igual contemporaneidade, as populações paleoindígenas norte-americanas apresentavam características diferenciadas no padrão de subsistência. A população era pouco numerosa, era dispersa, a população era nômade e organizada socialmente em bandos frouxos e pequenos. Os bandos paleoindígenas da América do Sul davam importância à coleta de moluscos, de plantas, de frutas silvestres, davam importância para a caça e para a pesca artesanal. Apesar das pontas de lanças que foram encontradas na caverna de Pedra Pintada, que sugerem que aquelas pessoas eram aptas, né, à prática da caça de grandes animais da megafauna, como onças, sucuris, preguiças, tatus gigantes e antas, na verdade,
Essa caça por grandes animais não era realizada com muita frequência, sendo que aqueles caçadores se interessavam mais por animais de pequeno porte, né? Além de peixes e coleta. Tá certo? E a fase arcaica? Que fatos marcaram a fase pré-histórica arcaica na Amazônia, de ocupação da Amazônia? Vamos lá. Essa fase arcaica teria acontecido entre 6.000 anos antes de Cristo e 1.000 anos antes de Cristo. Foi uma fase mais diversificada que a fase paleoindígena. Os habitantes do período arcaico utilizavam novos recursos alimentares, explorando regiões de savanas, estepes, lagos e o litoral. A caça da megafauna se intensificou, mas houve maior diversificação nessa atividade sem a especialização em megafauna. Aumentou a coleta animal e vegetal. A partir daí, também se verificou a domesticação de animais e plantas, levadas com a experimentação e o conhecimento, início da prática agrícola e da pequena pecuária. Na região dos atuais estados do Amazonas e do Pará, em especial, começou-se a fabricar cerâmicas ao longo do rio Amazonas, por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Entre 2.000 anos antes de Cristo e 1.000 anos antes de Cristo, desenvolveu-se uma ocupação territorial estável de horticultores de raízes, especialmente cultivadores de mandioca, produtores de cerâmica, com decoração incisa e com apêndices zoomorfos modelados, às vezes com pinturas geométricas vermelhas e brancas. Foram descobertos e identificados diversos sambaquis, né, que são depósitos artificiais de conchas, do delta do rio Amazonas, né, na costa da Guiana e no foz do rio Orinoco, através dos quais foi possível inferir-se, né, concluir-se, que houve uma transição da subsistência baseada na caça e na coleta para uma subsistência baseada na agricultura incipiente e do estágio pré-cerâmico inicial ou cerâmico. Os principais materiais confeccionados da fase arcaica eram instrumentos de pedra lascada, né? E cerâmicas avermelhadas com formatos de cuias abertas. A fase chamada de pré-história tardia na região amazônica talvez seja a fase principal de ocupação territorial da Amazônia. Vamos averiguar alguns fatos descobertos por paleontólogos, descobertos por arqueólogos, né, sobre essa fase pré-história tardia na Amazônia. Vamos a esses fatos. Essa fase pré-histórica tardia da Amazônia teria ocorrido entre 1.000 anos antes de Cristo e 1.000 anos depois de Cristo. Ela pode ser caracterizada pelo surgimento, ao longo dos principais braços e deltas de rios, daquelas sociedades indígenas hierarquizadas, com alto grau de complexidade e grande organização social, econômica, democrática e política, além de deterem importantes domínios culturais. Tais domínios culturais, né, eles eram tão expressivos e grandiosos, ou até maiores, que as culturas de muitos estados pré-industriais da Europa, como as civilizações minoica e micênica, e os estados africanos como Ashanti e Benin, ou as do Vale do Indo, na Índia. Essas sociedades indígenas passaram a ser denominadas pelos antropólogos de cacicados complexos. Naqueles cacicados complexos havia grande organização na produção de alimentos, na divisão social de tarefas, na jornada de trabalho reduzida e na organização sistêmica do credo religioso e das organizações festivas. Estima-se que os cacicados complexos eram bastante hierarquizados, contendo nobres, contendo plebeus, servos e cativos.
Os caciques representavam chefias centralizadas. Todos os poderes estavam nas mãos do cacique. Esses caciques adotavam posturas belicosas, armamentistas e expansionistas. O cacique, além de dominar amplos territórios, organizava continuamente seus guerreiros visando conquistar novos territórios. Dados arqueológicos e etno-históricos revelam indícios da presença dessas sociedades indígenas complexas ao longo das várzeas do rio Amazonas e do rio Orinoco, nos contrafortes orientais dos Andes e na região costeira do Caribe também. Especificamente na Amazônia, por volta de 1000 anos antes de Cristo, desenvolveram-se as culturas dos construtores de tesos. O que eram esses tesos? Aterros artificiais construídos em áreas inundáveis, as quais foram sucedidas por sociedades complexas e hierarquizadas, associadas a uma indústria de cerâmica muito refinada. Tais sociedades seriam exemplificadas pela Marajoara, na ilha do Marajó, e pela Tapajônica, na região de Santarém. Essas sociedades produziram cerâmicas tão refinadas que demonstravam o domínio de técnicas complexas de produção, hoje conhecidas como cerâmica marajoara ou cerâmica tapajônica. Com a chegada dos povos colonizadores da Europa, especialmente portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses e irlandeses, o sistema de cacicados complexos entrou em decadência e toda a estrutura política, econômica e social moderna para aquela época retrocedeu. Começava ali as fases de conquista e colonização das terras das diversas nações indígenas que habitavam a região. Os cacicados foram destruídos com o etnocídio, com o genocídio, com a escravidão e com o contágio por doenças trazidas pelo povo branco europeu. Com a dominação estrangeira, os diferentes grupos indígenas sobreviventes eles se internalizaram na floresta amazônica, formando sociedades tribais independentes e retornando aos padrões que eles tinham antes da evolução para o sistema de cacicados. Nos dias de hoje, nas atuais sociedades indígenas amazônicas, nós não encontramos mais nada que lembre aquelas modernas e complexas sociedades do período pré-tardio amazônico, a não ser alguns vestígios materiais e o registro narrado nas crônicas dos conquistadores do século XVI e XVII. Mas isso aí é uma visão do europeu, é uma visão eurocêntrica. Observem no grupo de WhatsApp de vocês que eu estou enviando também algumas imagens representativas desses 3 períodos que eu acabei de narrar para vocês, tá certo? Além também de imagens representativas dos tesos que foram criados por aqueles povos, tá bom? Dê uma boa olhada nessas imagens, que essas imagens elas conseguem contextualizar o meu áudio, tá bom?